Olá, sombrios, tudo bem? Antes de começar o vídeo, eu já peço a você que deixe seu like, se inscreva e compartilhe o vídeo. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal? Clica no botão de valeu e contribua com o que seu coração desejar ou seja membro. Faça parte do clube de canais, acesse o link na descrição do vídeo e veja qual categoria é mais confortável para você e faça sua inscrição. Também não esqueçam de hypar o vídeo porque isso ajuda no engajamento. Eu estarei deixando o Pix na descrição do vídeo caso queira nos ajudar dessa forma. Desde já eu agradeço. A última parte da casa foi a cozinha, e o cenário ali era quase de guerra. Um pandemônio de dar vergonha. A mesa atolada de garrafas e copos usados. Mal sobrava espaço para pousar um prato. A pia parecia que não via água fazia dias, empilhada de louça suja até a borda. O cheiro azedo de cachaça vencida, misturado com a gordura velha, se entranhava nas paredes, nas cortinas encardidas e até nos móveis. Um ambiente sufocante e desleixado que dava a clara impressão de abandono e descuido, como se ninguém vivesse ali, apenas passasse. Laura entrou com passos leves, mas o olhar atento, analisando cada canto, com olhos de quem já sabia o tamanho do serviço. Aquilo ia dar um trabalho danado. Caminhou até a pia, afastando os copos com cuidado, remexendo à procura de uma panela. Quando finalmente encontrou uma, se virou para falar com ele. Julião permanecia parado na soleira da porta da cozinha, encostado, os braços cruzados sem tirar os olhos dela. Havia algo no jeito concentrado da moça que o intrigava. A menina tão nova, mas se portando como dona de casa antiga. Seu Matias, se o senhor quiser, pode ir se cuidar. Não se aveste comigo não, vice. Já sou acostumada com os afazeres de casa. Vou passar seu café. Julião arqueou uma sobrancelha e respondeu com seu jeito marrento e seco, meio aborrecido. Oxente, menina. Vosmecê ainda nem chegou direito e já quer decidir o que tenho que fazer na minha casa? Se eu quiser ficar aqui vendo o seu serviço? Laura suspirou, enxugando a mão no vestido por falta de pano de prato. Era visível a tentativa dela de não se deixar intimidar. Ah, pois, se quiser ficar, que fique. Eu que não vou ficar parada esperando o senhor tomar seu rumo. Com essa, ela tomou a dianteira. Apanhou uma cesta de palha largada sobre a cadeira e saiu pelos fundos, indo até o galinheiro que havia visto da janela. Julião a acompanhou com os olhos, irritado e admirado ao mesmo tempo. A petulância dela o incomodava, mas também o encantava. Sacudiu a cabeça e, resmungando, foi se aprontar como ela tinha sugerido. Lá fora, Laura catou uns 6 ovos frescos. Um homem daquele tamanho deve comer por demais, pensou. Voltou deixando os ovos na cadeira e começou a preparar tudo com agilidade e destreza. Lavou os ovos, botou a água no fogo e preparou o café. Ao abrir a geladeira, sentiu o bafo frio e viu que era quase um túmulo gelado de cachaça e restos esquecidos. Achou um pedaço de bacon e uma ponta de charque. Cortou tudo, lavou, ferventou para tirar o sal e, enquanto esperava a carne escorrer, percebeu o café borbulhando. Mas cadê o coador? Remexeu a pia de novo, cutucou os cantos, mas nada. O desespero veio. Precisava mostrar serviço, mostrar que sabia que era eficiente. Foi então que lembrou da frase da vendedora chamando sua calcinha de coador de pano. Sem pensar muito, correu até a bolsa, pegou uma das calcinhas novas, lavada e cheirosa, só usada na prova, e improvisou o coador. Posicionou a peça no bule com precisão e coou o café. Enquanto isso, derretia a manteiga na panela e fritava as carnes até dourarem. Depois juntou uma cebola velha que ainda dava para o gasto e, por fim, quebrou os ovos por cima, deixando que tudo se misturasse com o sabor da carne frita. Enquanto o cheiro do café e do ovo com carne frita se espalhava pela casa, Julião terminava de se vestir. O aroma o envolveu como um abraço quente, forte e saboroso,
diferente de tudo que sentira ali naquele ambiente bagunçado. Seu estômago roncou alto. Ele sorriu meio desconcertado. A desaforada até que é prendada. O cheiro até que tá bom, pensou. Laura, já com o café pronto, colocou tudo na mesa. Uma caneca de esmalte com café recém-coado, o prato com os ovos e as carnes e os talheres organizados com um capricho que destoava completamente da bagunça em volta. Quando Julião apareceu na porta, agora mais apresentável, ela mal o olhou. Ele se sentou sem cerimônias, com um olhar sério, e começou a comer em silêncio. A cada garfada, um som de aprovação escapava. Devorou os ovos, molhou o pão no café e limpou a boca com as costas da mão. Depois olhou para a moça com um brilho no olho que não combinava com seu jeito bruto. Que diabo tu botou nesse prato, menina? Laura engoliu em seco, mas respondeu sem hesitar. Nada. Julião ergueu o queixo. Olhou para ela mais uma vez e murmurou com a franqueza de quem não se impressionava fácil. Pois, foi o melhor café da manhã que já tomei na vida. O sorriso de Laura veio espontâneo, iluminando seu rosto de um jeito que fez a cozinha parecer menos suja e menos triste, como se aquele canto da casa ganhasse nova vida. Julião sentiu o coração tropeçar por um segundo. Aquilo era diferente. O brilho nos olhos dele denunciava que tinha sido tocado por algo mais do que apenas café e carne frita. Que bom que gostou, mas precisamos ir no mercado. Ele, ainda meio zoso com o encanto da moça, piscou e voltou à realidade. Pra quê? Laura já recolhia os pratos, eficiente e firme, enquanto respondia. Fazer compras? Não tem nada na geladeira além de cachaça. E tem que comprar as coisas de comer e de limpeza. Julião escutava a voz dela como se estivesse distante. O cheiro bom que ainda impregnava o ambiente, o perfume leve que saía dos cabelos dela, os movimentos ágeis e elegantes, tudo aquilo desconcertava. Voltou à realidade com um leve sobressalto quando ela tocou no seu braço e perguntou: Ouviu o que eu disse, seu Matias? Ele a encarou com uma intensidade animalesca. Laura estremeceu. Aqueles olhos a despiam em silêncio e, por um instante, ela sentiu-se como uma ovelha diante de um lobo faminto. Ruborizou na hora e recuou com pressa. Vou esperar o senhor lá fora. Saiu antes que o sangue quente em seu rosto a entregasse ainda mais. Julião, ainda sentado, ficou um tempo olhando a porta por onde ela saíra, o peito apertado com inquietação nova que ele ainda não sabia nomear. Julião Matias saiu de casa e logo sentiu que havia algo de diferente no ar naquela manhã. O céu, de um azul lavado, parecia mais limpo que o de costume, e a brisa carregava um cheiro de terra molhada e flores silvestres, como se o mundo tivesse sido passado a limpo durante a madrugada. A luz do sol, dourada e quente, batia nos batentes da varanda, fazendo a poeira brilhar no ar como minúsculos vagalumes dourados. O dia estava estranho, mas não num sentido ruim. Era como se a própria natureza estivesse avisando que algo estava para mudar. Julião sentiu no peito um desconforto gostoso, um aperto bom, que nem ele soube explicar direito. Era como se o destino soprasse devagarinho nos seus ouvidos. Ali, encostada na cerca, estava Laura, com os braços cruzados e o olhar perdido nos campos, como quem aguarda sem pressa, mas com propósito. A beleza dela era diferente, suave, de traços firmes e postura digna. Julião pegou a caminhonete, parou ao lado dela e abriu a porta sem dizer uma palavra, como um gesto silencioso de convite e aceitação. Laura entrou, e o cheiro dela de sabonete e suor limpo encheu a cabine do carro, provocando nele um arrepio na espinha. Durante o trajeto até o supermercado, que ficava a alguns quilômetros dali, ele não conseguia parar de olhar para ela. Não era só desejo, era também encantamento, um fascínio novo que o deixava inquieto. O modo como ela segurava a bolsa, o jeito que ajeitava o cabelo atrás da orelha, a maneira firme de se sentar,
Tudo nela o enfeitiçava. Laura, por sua vez, sentia o incômodo daqueles olhos pesados sobre si. O silêncio entre eles era denso, quase palpável. E ela não sabia se era nervoso, respeito ou outra coisa mais quente que Julião escondia naquele olhar de canto. Tentava não se abalar, mas o modo como ele a observava lhe dava uma sensação esquisita, uma mistura de vaidade com receio. Foi quando ele quebrou o silêncio com voz rouca e arrastada. "Como disse que se chama, moça?" Laura virou o rosto com rapidez, como se despertasse de um pensamento, e respondeu: "Laura Rosalinda." Julião sorriu de canto com a expressão de quem saboreia uma boa cachaça e repetiu devagar, como se degustasse cada sílaba: "Rosalinda. Olha, um nome nunca foi tão bem dado como o seu, vice?" Ela corou tanto que teve certeza que ele notou. Sentiu as bochechas arderem e desviou o olhar, tentando esconder o sorriso envergonhado. Ao chegarem ao mercado, parecia que metade da cidade resolveu fazer compras naquele dia. Os corredores fervilhavam de gente, e em cada um havia um conhecido. Os mais linguarudos, os mais curiosos, todos de olho nos dois. Cada vez que um homem olhava mais do que 2 segundos para Laura, recebia de Julião um olhar fulminante, sério e ameaçador, que fazia o sujeito mudar de corredor na mesma hora. Encheram 2 carrinhos com tudo o que precisavam, menos as carnes. Tinha demais no congelador. Foram para o caixa, onde os olhos atentos da cidade não perdiam nenhum detalhe. Quando a moça do caixa anunciou o total, o susto foi geral. 4.800. Julião arregalou os olhos e olhou para Laura, como quem duvidava da própria audição. Laura, fingindo naturalidade, perguntou: "O que foi, seu Matias? Não tem dinheiro? Se não tiver, eu deixo." Ele não deixou ela terminar. Não ia passar o vexame de deixar compras para trás. Tirou tudo da carteira, notas, moedas e até os papelzinhos velhos, e pagou sem pensar 2 vezes. O orgulho falou mais alto. De volta à caminhonete, foram para casa. No caminho ele quebrou o silêncio de novo, mas dessa vez a voz tinha uma doçura disfarçada. "O que tu vai fazer com tudo isso, minha linda?" Laura se irritou com a liberdade dele ao chamá-la assim, mas respondeu ainda que contida: "Sua casa tá suja por demais, precisando de uma boa limpeza. É o que vou fazer, começando por seu quarto. E também não tinha nada para o almoço." Chegando em casa, ela pediu que ele deixasse tudo na varanda, dizendo que ela mesma arrumaria com calma. Julião, contrariado, foi para a lida com o coração apertado. Querendo mesmo era ficar ali, observando a movimentação dela, sentindo o cheiro de limpeza e sabão no ar. Enquanto se afastava, sentiu-se inquieto, como um menino apaixonado, e pensou em voz baixa só para ele mesmo ouvir: "Rosalinda." Esse nome danava nele como um feitiço. A imagem dela dentro da caminhonete, o jeito como o vestido marcava o corpo dela ao descer, o modo como ela se movia com segurança, tudo deixava Julião num estado de excitação contida. Era desejo, mas também era mais que isso. Era como se a presença de Laura preenchesse uma ausência antiga. Ele não entendia direito, mas sentia nas entranhas. Até chegou a resmungar: "Diacho, que a peste da hora que não passa." Na casa, Laura se pôs ao trabalho, começando pelo quarto dele. Catou as roupas sujas, trocou os lençóis, arrancou as cortinas encardidas, limpou as janelas, esfregou o chão. O banheiro foi a batalha maior. Gastou uma garrafa de cloro só no vaso, mas no fim o lugar parecia outro. Não havia mais poeira, nem pucumã, nem teia de aranha. A casa respirava nova. Parecia mais clara, mais viva, até mais alegre. Pegou as garrafas de cachaça da geladeira e jogou tudo no ralo da pia, sem dó. Limpou o interior e arrumou as compras. Limpou os armários e colocou um feijão com mocotó, tripas e bucho no fogo.
Enquanto cozinhava, pôs as roupas de molho e lavou logo as cortinas. O restante, mais encardido, ficou de molho. Fez arroz branco, farofa de tripas e vinagrete. A cozinha cheirava a tempero, limpeza e sustância. Quando Julião voltou, não voltou como patrão. Voltou como um homem ansioso, coração na garganta, só querendo ver Rosalinda. Ao apear do cavalo, sentiu o cheiro da comida e viu que as compras não estavam mais ali. Subiu os degraus e notou a varanda limpa, as janelas brilhando e, na porta, um tapete de crochê que sua mãe costumava usar. A lembrança veio como uma pancada doce e a voz dela ecoou em sua mente. Deus não fez o homem para mó de viver só, meu filho. Precisa de uma boa moça para mó de cuidar de você e da casa. Com os olhos marejados, apertou o chapéu no peito e pensou. Talvez Rosalinda fosse essa moça, como manhinha queria. Tirou as botas e entrou, seguindo o cheiro que vinha da cozinha. Ao chegar, viu a mesa posta e Laura vindo dos fundos enxugando as mãos. O vestido molhado colava no corpo dela, revelando o contorno dos seios e das pernas. Julião sentiu o sangue ferver. O desejo veio forte como uma onda. Seu olhar denunciava cada pensamento malicioso que lhe atravessava a mente. Laura, ao notar, puxou o tecido tentando descolar do corpo, mas era inútil. O pano não ajudava. Foi quando ele murmurou sem vergonha. Não se aveste com isso, minha linda. A visão é bela por demais. Laura regalou os olhos, sentindo o rosto queimar de indignação. Seu Matias, o senhor me respeite e tome tento. Sou uma moça de família, vice, e não as meninas de Dona Marli. O sorriso de Julião murchou na hora. Sentou-se envergonhado enquanto ela servia a comida sem dizer mais nada. Depois foi estender as roupas, ainda irritada. Mais tarde, quando terminou de limpar a cozinha, pegou as mangas da geladeira, descascou e cortou num prato. Levou até ele, que estava na varanda. Julião agradeceu e, depois de comer um pedaço, apontou para a cadeira ao lado. Sente aqui, minha linda. Ela sentou sem pressa e ele disse: Eu gostei por demais de seu serviço, minha linda. Nosso quarto ficou um primor, como diria a manhinha. Laura suspirou, cansada daquele nosso, mas preferiu ignorar. Já tinha percebido que retrucar não adiantava muito. Julião então completou: Eu pago 2.000 adiantado, mas tem que vir no sábado e no domingo fazer meu almoço. Ela concordou sem pestanejar. Saía dali cansada, suada, mas feliz. Afinal, 2.000 adiantado era mais do que esperava. À noite, tomado por um calor que subia do peito até a nuca e descia de novo, feito correnteza de rio em cheia, Julião selou o cavalo e partiu em disparada rumo ao bordel de Dona Marli. A imagem de Rosalinda ainda grudava em seus pensamentos, feito carrapicho em roupa de algodão. O cheiro doce da moça, a delicadeza do sorriso, o jeito que ela ajeitava o cabelo por trás da orelha, tudo aquilo acendia nele uma chama que só o pecado podia apagar. A presença de Laurinha em sua casa, tão doce, tão cheia de esperança, despertava nele algo que não ousava admitir, nem para si mesmo. Mas quando Rosalinda se despediu naquela tarde, com aquele aceno manso, ele sentiu como se um pedaço seu tivesse ido embora junto. A frustração virou raiva e a raiva desejo. Ao atravessar a soleira do bordel, o barulho cessou como se um espírito tivesse entrado. Risos, copos tilintando, cantigas desafinadas, tudo morreu num silêncio tenso. As meninas pararam de dançar, os homens largaram os baralhos e todos viraram os olhos para ele. Feito leão em terreiro de galinha, ele não disse nada, não precisou. Seu olhar carregava palavras que a boca não ousava dizer. Deixou um rolo de dinheiro graúdo sobre a mesa de Dona Marli. Ela apagou o cigarro com os dedos calejados, sorriu de canto e estalou 2 dedos no ar. Luana, se ajeita, minha filha, que o cabra chegou precisado. Luana desceu as escadas com um gingado que parecia ensaiado.
A luz fraca do candeeiro iluminava seu corpo, como se o próprio demônio tivesse lapidado aquele pecado. Vestia uma lingerie vermelha fina, feita de rendinha fina e provocante. Os quadris rebolavam como se tivesse vontade própria, e o som dos saltos batendo na madeira dava ritmo ao desejo dos olhos alheios. "Tava ali esperando, Julião", murmurou com um sorriso lascivo e um olhar que prometia tormenta. Ele passou direto como quem carrega uma missão. Subiu os degraus sem pressa, mas com firmeza. Luana seguiu logo atrás, mordendo os lábios e rindo baixinho. Dentro do quarto, o cheiro era uma mistura de perfume barato, talco doce e suor de noites passadas. As paredes manchadas e úmidas pareciam guardar segredos sussurrados. A cama de ferro antigo já rangeu só com a presença dele. "Tá com o diabo no couro, é? Que cara é essa?" perguntou Luana, encostando-se nele por trás, enquanto suas mãos percorriam o peito largo do fazendeiro. "Vai me dizer que tá desse jeito por causa daquela moreninha do mercado?" Julião segurou o rosto dela com firmeza, olhando fundo nos olhos. "Hoje tu vai calar esse buraco da boca com gemido. Não quero conversa." Luana sorriu com malícia e jogou os cabelos para trás. "Oxe, pois então me usa, coroné. Tô aqui para isso." O que se seguiu foi uma tempestade. Os gemidos de Luana ecoavam pelos corredores como gritos de beata em transe. A cama bateu contra a parede com tamanha força que os quadros tortos quase caíram. As moças mais novas sentadas no salão pararam a jogatina de cartas para escutar. "Ave Maria, essa mulher vai sair do quarto é manca", disse uma ajeitando a alça do vestido. "E eu pensando que Julião era homem frio, tá é possuído", murmurou outra mordendo o lábio com inveja. Luana, entre sorrisos e arquejos, se deixava dominar. Provocava, mordia, gritava, se contorcia como serpente. E Julião se entregava com fúria. Seus músculos tremiam, o suor escorria como chuva braba. Ele não procurava só prazer, procurava esquecer. Cada movimento era um tapa no próprio peito, um grito mudo contra o que começava a sentir por Rosalinda. Era dor disfarçada de desejo, arrependimento camuflado de luxúria. Depois de horas, o quarto estava em silêncio. Luana, estirada no colchão, desarrumada, com os cabelos colados à testa de tanto suar, soltou um riso abafado. "Cabra danado! Se quiser vir todo dia, pode, vice. Mas cuidado, vai que a criada novinha resolve dar falta do patrão." Julião, ainda ofegante, se levantou, vestindo a calça com os movimentos lentos de quem já estava arrependido. "Rosalinda não é puta, Luana. Nem tu chega perto de ser ela." Luana arregalou os olhos e murmurou: "Vixe, então é por causa dela tudo isso, é?" Ele não respondeu. Apenas pegou o chapéu, bateu a poeira, ajeitou a espora e desceu as escadas sem olhar para trás, deixando no ar o peso de um homem que não sabia mais se queria apagar o fogo ou alimentar a saudade.